Você já parou para pensar por que Deus escolheu justamente aquele homem, um antigo perseguidor da igreja, alguém que respirava ameaças e violência, para escrever as cartas que moldariam o cristianismo por séculos? Por que o Senhor transformaria um destruidor em um mensageiro da graça, da unidade, da coragem e da esperança? E se essas cartas, organizadas na ordem em que Paulo as escreveu e viveu, revelassem uma história muito mais profunda e impactante do que imaginamos? Se estiver preparado para essa jornada, acompanhe conosco. Hoje, caminhamos ao lado de Paulo por estradas empoeiradas, prisões sombrias, comunidades divididas e uma fé que nunca se quebrou. Estamos no ano 49 depois de Cristo. Uma notícia chega até Paulo como uma facada no peito: as igrejas da Galácia, aquelas que ele mesmo fundou com pregação, sofrimento e perseguição, estão abandonando a mensagem que ele lhes transmitiu. Elas estão se desviando. Entre esses novos convertidos, ainda frágeis na fé, infiltraram-se falsos mestres. Chegam sorridentes, falando a linguagem das Escrituras, invocando o nome de Abraão, parecendo piedosos e sinceros. Mas por baixo dessa aparência, agem como lobos. Sua mensagem é sutil, porém devastadora: Cristo é bom, mas não é suficiente. Para pertencer verdadeiramente ao povo de Deus, os gentios precisam adotar a lei, a circuncisão, as regras cerimoniais, os mesmos fardos que Cristo já carregou até a cruz. Ao tomar conhecimento disso, Paulo reage com indignação e urgência. Ele pega a pena e, ao contrário de outras cartas, não começa com agradecimentos ou elogios. Pula as formalidades. Suas primeiras palavras carregam o peso de um pastor que vê um predador rondando o rebanho. Estou perplexo, escreve, como vocês estão abandonando tão rápido aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. O problema não é uma discordância qualquer. Não se trata de uma preferência secundária. Acrescentar exigências à obra de Cristo é distorcer o evangelho. Para deixar isso claro, Paulo recorda quem ele era antes e como Deus agiu em sua vida. Lembra sua antiga vida no judaísmo, como perseguia violentamente a igreja e superava muitos de sua idade em zelo pelas tradições de seus antepassados. Se alguém pudesse defender a justiça pela lei, esse alguém seria Paulo. No entanto, ele agora testemunha que toda aquela confiança anterior não passa de vaidade diante da graça revelada em Jesus. Chega a contar como enfrentou Pedro cara a cara em Antioquia, quando este, pressionado por certos homens, se afastou dos gentios à mesa. Até um apóstolo respeitado podia tropeçar quando o medo das pessoas ofuscava a verdade do Evangelho. Dessa história e desse conflito, Paulo escreve uma das declarações mais claras de toda a Escritura: se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Não há meio termo. Ou somos justificados pela fé em Cristo, ou a cruz perde seu significado. Para chamar os Gálatas de volta desse precipício, Paulo os faz olhar novamente para a liberdade que Jesus conquistou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, portanto, e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. A carta aos Gálatas é uma missão de resgate, um apelo para voltarem à graça, a Cristo e à fé, e para defenderem esse evangelho com suas próprias vidas. Por volta dos anos 50-51 depois de Cristo, uma notícia bem diferente chegou a Paulo. Dessa vez, seu rosto se suavizou, e seus olhos talvez se encheram de lágrimas de gratidão. Os crentes de Tessalônica, uma igreja jovem nascida em meio à oposição e ao caos, estavam firmes em Cristo. Permaneciam fiéis ao evangelho que haviam recebido, corajosos diante da perseguição, e sua fama se espalhava. Porém, por trás dessa resistência, havia uma preocupação profunda. Muitos temiam que os irmãos que já haviam morrido perdessem a volta do Senhor, como se a morte os excluísse da esperança da vinda de Cristo. Diante disso, o tom de Paulo é bem diferente da urgência cortante de Gálatas. Não há repreensão, apenas ternura pastoral. Ele abre sua primeira carta com gratidão sincera: sempre agradecemos a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Lembramos do trabalho que realizam pela fé, do esforço movido pelo amor e da perseverança inspirada pela esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de corrigir qualquer mal-entendido, ele reafirma sua fé, amor e esperança. Depois, como um pastor cuidadoso guiando corações ansiosos, aborda o medo em relação aos que dormiram em Cristo.
Em vez de dar um cronograma ou alimentar especulações sobre datas e sinais, Paulo pinta uma das cenas mais consoladoras das Escrituras. Ele anuncia que, quando o fim chegar, o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Longe de serem deixados para trás, aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a se levantar e participar de sua vinda. Seu objetivo é claro: trazer conforto, não satisfazer curiosidades. Ele os exorta a se encorajarem uns aos outros com essas palavras, não com especulações. Mas alguns meses depois, novas confusões surgem. Rumores se espalham entre os tessalonicenses, alguns ficam perturbados com a ideia de que o dia do Senhor já teria chegado. Outros, aproveitando-se dessa empolgação com o fim dos tempos, abandonam suas responsabilidades cotidianas, param de trabalhar e se tornam ociosos e perturbadores. Então Paulo escreve novamente. Dessa vez, com mão mais firme, corrige falsas profecias e relatos forjados, lembra que certos eventos, incluindo a revelação do homem da iniquidade, que se levanta contra Deus, precisam acontecer antes do fim. Depois, traz a questão para o dia a dia. Com clareza contundente, estabelece um princípio que desafia todas as gerações: quem não quer trabalhar, também não coma. A fé em Cristo não é desculpa para a preguiça, e a esperança em sua volta não anula as responsabilidades. Para Paulo, a verdadeira esperança torna os crentes mais dedicados em seus deveres, não menos. Em meados dos anos 50 depois de Cristo, chega a Paulo a notícia mais dolorosa até então. A igreja de Corinto, uma comunidade que ele havia cuidado por 18 meses em um importante centro cultural e comercial, estava se despedaçando. Era uma igreja talentosa, marcada por dons espirituais e grande potencial de influência. Mas, por baixo da superfície, tudo se desfazia. Paulo soube que os crentes estavam se dividindo em grupos, cada um alinhado a um líder humano: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O evangelho, que deveria uni-los em torno da cruz, estava sendo ofuscado por personalismos, orgulho e rivalidades. Os problemas eram ainda mais graves. Paulo ficou sabendo de um tipo de imoralidade sexual entre eles que nem mesmo os pagãos toleravam. Um homem vivia em uma relação, longínquos of the human heart. Tudo que Deus, é sua sabedoria, seu poder, sua glória, habita plenamente em Cristo. E nele, os crentes foram ressuscitados para uma vida nova, livres da escravidão dos espíritos elementares do mundo, das filosofias vazias e das tradições humanas que tentam aprisionar a alma. Paulo não apenas defende a supremacia de Cristo, mas mostra como essa verdade transforma a vida cotidiana. A velha natureza, com suas paixões e desejos, foi crucificada com ele. Agora, o que importa é viver como quem foi escolhido por Deus, santo e amado, revestindo-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Perdoar como o Senhor perdoou. E, acima de tudo, deixar que a paz de Cristo governe os corações, pois foi para isso que foram chamados em um só corpo. As cartas de Paulo, escritas em meio a prisões e adversidades, revelam uma fé que não se dobra às circunstâncias. Em Filemon, ele não faz um apelo com base em autoridade, mas em amor. Onésimo, um escravo fugitivo, havia se tornado irmão em Cristo. Paulo intercede por ele, pedindo que Filemon o receba não mais como servo, mas como um amado irmão. É um vislumbre do poder do Evangelho para romper barreiras sociais e redefinir relacionamentos à luz da cruz. A justiça de Deus não apenas perdoa pecados, mas restaura o que foi quebrado, reconcilia o que foi dividido. Nos últimos dias, Paulo sabe que seu tempo está se esgotando. Em 2 Timóteo, ele escreve com a urgência de quem sente o fim próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, declara, mas não como um herói que se vangloria, e sim como um servo que confia no galardão prometido. Ele exorta Timóteo a permanecer firme, a pregar a palavra a tempo e fora de tempo, a suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo. E, em meio às advertências contra falsos mestres e a apostasia dos últimos tempos, Paulo deixa um legado de esperança. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
A história de Paulo não termina com um martírio glorioso, mas com a quietude de um homem que cumpriu sua missão. Segundo a tradição, ele foi decapitado em Roma, nos últimos anos do reinado de Nero. Seu corpo foi sepultado fora dos muros da cidade, mas suas palavras continuaram a ecoar, atravessando séculos e continentes. As igrejas que ele plantou, as cartas que escreveu, as vidas que transformou, tudo isso testemunha que o Evangelho não é uma ideia abstrata, mas uma força viva, capaz de renovar corações e sociedades. O que começou com um encontro cegante na estrada de Damasco encontrou seu desfecho nas prisões romanas, mas a obra não terminou ali. Paulo havia semeado sementes que brotariam em gerações futuras, impérios que cairiam e em culturas que se ergueriam. O mesmo Cristo que o chamou a ser apóstolo dos gentios continuaria chamando outros, em todos os tempos, a levar adiante a mensagem da graça. Porque, no fim das contas, o Evangelho não pertence a Paulo, nem a Pedro, nem a qualquer líder humano. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e essa verdade, mais forte que o tempo, permanece inabalável. E essa necessidade não se esgotou ali. Quando chegamos à carta a Filemon, encontramos um texto breve e pessoal que revela o Evangelho agindo em meio a uma situação dolorosa. Onésimo, um escravo fugitivo, havia encontrado Cristo por meio de Paulo. Agora, o apóstolo o envia de volta ao seu senhor, Filemon, não mais como um escravo, mas como algo melhor, um irmão amado. Nessa pequena história, o Evangelho penetra na vida real, nas tensões sociais, nas feridas pessoais e nas injustiças, apontando para a reconciliação em Cristo. Mesmo acorrentado, Paulo demonstra que a mensagem de Jesus cria um novo povo, sustenta a alegria em meio ao sofrimento, exalta Cristo acima de tudo e transforma relacionamentos em sua essência mais profunda. Por volta dos anos 62 a 67 d.C., Paulo já não era mais o jovem missionário impetuoso que percorria cidades apressadamente. Os anos haviam passado, deixando marcas, o peso de igrejas plantadas, a oposição enfrentada, o fardo de cuidar de tantos crentes. Agora, com a sabedoria adquirida nas batalhas da fé, ele volta seu olhar para a próxima geração de líderes. Sua primeira carta é dirigida a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, um pastor jovem e, por vezes, tímido, que servia na exigente cidade de Éfeso. Consciente dos desafios que Timóteo enfrentava, Paulo o exorta a não recuar, ninguém o despreze por ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A liderança na igreja não se mede por títulos, mas por uma piedade visível e consistente. Como o futuro da igreja dependia de seus pastores, Paulo estabelece os mais altos padrões para bispos e diáconos. Os presbíteros deveriam ser irrepreensíveis no caráter, fiéis no casamento, sóbrios, hospitaleiros e aptos para ensinar. Os diáconos, por sua vez, precisavam ser dignos de respeito, sinceros e aprovados no serviço. Eram salvaguardas necessárias, pois Paulo sabia que as pressões sobre a igreja não viriam apenas de fora. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, advertia. Timóteo precisava estar alerta, nutrido pela sã doutrina e pronto para confrontar o erro com verdade e graça. Em seguida, Paulo escreve a Tito, a quem havia deixado em Creta para organizar o que ainda estava inacabado e estabelecer presbíteros em cada cidade. Creta tinha fama de corrupção e confusão moral, mas Paulo esperava que a igreja ali fosse um contraste vivo. Ele instrui Tito sobre como homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens e homens mais jovens deveriam viver em uma cultura quebrada, de modo que, em tudo, tornassem atraente o ensino sobre Deus, nosso Salvador. A vida cristã, insiste ele, está fundamentada na misericórdia divina. Ele nos salvou, não por causa de atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Doutrina sólida, vida piedosa e graça transformadora andavam juntas. A última palavra que temos de Paulo chega em 2 Timóteo, escrita de uma fria masmorra romana, quando ele pressentia que sua execução estava próxima. Era o último suspiro de sua pena. Com profundo afeto, ele escreve: tenho saudade de você e desejo vê-lo para que eu transborde de alegria. Não esconde a realidade que se aproximava, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis.
As pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Nesse cenário, a missão de Timóteo era clara: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Ao olhar para trás, Paulo não demonstra amargura, apenas uma confiança serena. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma vida derramada, uma corrida concluída, uma coroa preparada pelo Senhor para todos os que anseiam por sua aparição. As cartas de Paulo viajaram muito além dos caminhos que seus pés percorreram. Elas atravessaram cidades movimentadas e lares silenciosos, províncias e impérios, sendo copiadas à mão e carregadas nos corações. Cruzaram séculos de mudanças, debates, avivamentos, guerras e despertamentos. Atravessaram oceanos com missionários e migrantes. E agora, pela providência de Deus, chegaram até você, na tela do seu dispositivo, no seu idioma, no seu momento de vida. As mesmas palavras que moldaram igrejas em Galácia, Tessalônica, Corinto, Roma e além estão agora falando à sua sala, ao seu carro, ao seu intervalo de almoço, às suas perguntas da madrugada. A história de Paulo permanece como um testemunho vivo. Se Deus pôde redimir um homem que respirava ameaças e morte contra a igreja, ele pode redimir qualquer um. Se pôde transformar um perseguidor em pregador, um destruidor em construtor, então nenhum passado está além do seu alcance. Se Deus usou Paulo com seu espinho na carne, suas cicatrizes e suas lágrimas, ele pode usar você, com suas fraquezas, seus fracassos e seus medos. A questão é se você está disposto a se render por completo. Ao encerrarmos, que esta seja nossa oração juntos: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que encontrou Paulo no caminho de Damasco, encontre-nos onde estamos agora. Ensina-nos a coragem de Paulo quando a estrada for difícil, a humildade de Cristo quando a tentação do destaque nos cercar, a unidade do Teu Espírito quando a divisão nos pressionar, e a firmeza da Tua palavra quando tudo ao nosso redor parecer instável. Fortalece cada coração cansado que nos ouve, corrige cada passo que se desviou, renova cada crente exausto que está perto de desistir, e faça de nossas vidas cartas vivas de graça, escritas e lidas neste mundo pela Tua própria mão. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por assistir e por escolher caminhar conosco na palavra. A Bíblia diz: onde as Escrituras continuam falando a vidas reais em tempo real, permaneça fiel nas pequenas coisas. Mantenha a esperança quando as notícias forem sombrias. Continue lutando em direção à graça, não com suas próprias forças, mas com as dele. Se isso o ajudou, deixe um 77 nos comentários, curta esta mensagem, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento e inscreva-se para que a palavra continue viajando mais longe do que nossos pés jamais poderão ir.